O excesso de açúcar é o maior vilão nas refeições? Ó, é um dos, não diria o maior, né, mas assim, o excesso de açúcar, a gente sabe que ele pode contribuir, não só para o excesso de peso, mas assim, para o aumento do açúcar do sangue, né, o diabetes. A gente sabe que hoje em dia o açúcar do sangue, eu digamos assim, o consumo em excesso de açúcar, ele pode contribuir para um quadro que a gente chama de resistência à insulina, que é o quê? A insulina é um hormônio que vai pegar quando a gente come esse açúcar do sangue e colocar dentro da célula para a gente poder fazer nossas atividades. Só que às vezes tem tanto açúcar, tem tanta insulina, que o nosso corpo não consegue, aquela insulina não consegue entrar na célula. Sim, sim. Então, esse quadro de resistência à insulina é o que pode contribuir para um AVC, um acidente vascular cerebral, pode contribuir, por exemplo, para um infarto, pode contribuir, por exemplo, nas mulheres, que hoje também tem muitas pacientes com esse quadro de endometriose, síndrome do ovário policístico, Alzheimer. Alzheimer hoje é considerado, hoje não, né, mas há um tempo considerado diabetes tipo 3. Então, assim, uma glicemia descompensada, ela pode agravar diversos quadros. Então, assim, desde uma prisão de ventre até contribuir para um AVC. Então, assim, é realmente, a gente precisa entender que a gente precisa utilizar cada vez mais menos açúcar, né? Pode substituir, sei lá, um café, em vez de colocar tanto açúcar, coloca uma canela e diminui o açúcar, né? A gente pode, por exemplo, num suco de manga ou um suco de laranja não colocar açúcar. Aprender, na verdade, a consumir o alimento, aprender, na verdade, até, como é que eu vou te dizer? Gostar, ter prazer em consumir aquele alimento na sua forma, digamos assim, integral, sem tantos, eu digo assim, adicionais como açúcar, né? Claro que isso não é de hoje para amanhã, mas aos poucos a gente consegue sim diminuindo esse açúcar aos poucos, colocando, digamos assim, uma fruta mais doce, sei lá, fazer um suco de manga com a manga mais doce e não precisar colocar açúcar, entendeu? Então, assim, dá pra gente E fazer isso sim. eu uma vez fui tomar um cafezinho com um cara, o cara Tipo, vários sachês. rapaz, quando chegou no quinto, e eu tomo café sem Ave Maria, açúcar, sim. eu tomo café sem açúcar, eu fiquei olhando assim, só esperando, né? Porque que ia dar ali. Aí ele bebeu, parou assim, disse, será que ele vai achar que tá sem açúcar? Aí disse, tá bom. Aí, Mas é o que que acontece, a pessoa que come muito açúcar, ela na verdade, deve perder um pouco a perde exatamente a sensibilidade. sensibilidade. Então, por exemplo, a gente tem papilas gustativas, né, na nossa língua, que elas se renovam a cada 7 dias. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma alimentação mais saudável, a primeira coisa que a gente pede é para você diminuir o açúcar. Então, assim, aquele alimento fica intragável na primeira semana. Mas depois que as papilas gustativas vão se renovando, você, na verdade, vai adaptá-las a novos sabores. Então, assim, é o que eu digo, sempre assim, a primeira semana de uma reeducação alimentar de dieta, foi Maria, uma das piores. Mas depois você começa a se acostumar com os novos sabores. Então, assim, você vai diminuindo cada vez mais o açúcar e dessa forma, ao longo de um mês, por exemplo, ele pode estar colocando só, sei lá, em vez de colocar 5 sachês, coloca 2, então até colocar um. Então, assim, é a gente realmente acostumar com os novos sabores e entender que, se continuar nessa pegada de colocar tanto açúcar na comida, uma hora o bicho vai pegar. Uma hora você ou vai parar, é o que eu digo, ou a gente para pelo amor ou para pela dor, né? Agora, deixa eu te perguntar, esse cara, por exemplo, em específico, quando ele chega na sua consulta, ele omite essas coisas, né? Que ele sabota, né? Ó, Quantos sachês você coloca? Vai ficar calado. mas assim, fica calado, mas assim, a gente vê nos exames, né? É. Aí, tipo assim, nos exames tá lá glicemia, o açúcar do sangue tanto alto. açúcar é esse aí? Ah, não, é o brigadeiro. Né? Aí a gente já vai começando assim a ver, poxa, o que você come mesmo no café? Será que, tipo assim, você esqueceu de falar alguma coisa? Ou então você adoça muito sua comida, né? O café. Então, assim, a gente já vê os exames e já vê como é que tá o quadro da pessoa, entendeu? A minha filha mais nova, ela tá fazendo medicina, né? Sim, sim, sim. Aí ela já atende no laboratório lá da Flax, né? Sim, sim, No sim. hospitalzinho da Flax, sei lá o que o consultório. Aí o cara chegou e o cara tava com açúcar tudo alterado. Aí ela falou, o senhor come bem salada? O senhor, não, é tudo direitinho. Aí ela disse que ela começou a ficar confusa, né? Que ela olhava para o resultado e olhava para o senhor, e o senhor com peso acelerado, ela disse, mas o senhor, tudo meu sono é perfeito, durmo no horário e Não tal. tem problema nenhum. Só que a esposa estava no outro consultório com Sim, a sim, sim. colega. Aí ela falou, licença, eu vou aqui. Foi lá e falou assim, seu esposo não come açúcar? Menina, ó, não pode disso. Aí ela botou, olha, a sua esposa acabou de falar e ele teve... Sabota mesmo, né? Com Porque o certeza. cara- Porque, na verdade, assim, nós, por exemplo, eu digo assim, os médicos, né, nós nutricionistas, as pessoas muitas vezes ficam com medo, com receio, né, de dizer, digamos assim, a realidade, né? É.
É o que eu digo para meus pacientes, ó, você chegou aqui, não precisa mentir. Eu não vou recriminar porque você está comendo dessa forma, até porque se você estivesse bem, tivesse com hábito alimentar bacana, você não estava aqui, né? Então, assim, eu estou aqui para te ajudar. Uma visita de cortesia. Lógico, né? Exatamente. Só porque você tá com 200 quilos, não vou falar nada. Não é, menino? E aí, eu sempre, assim, ó, quando o paciente vem pra mim, assim, eu deixo ele bem à vontade, né? E assim, eu não curto muito essa pegada, tipo assim, de você tá, tipo, massacrando a pessoa. Poxa, fulano, você não perdeu peso, você não fez o que falou, né? O que a gente combinou. Pô, você não fez por quê? Você teve alguma dificuldade, né? De repente, sei lá, aconteceu uma coisa no trabalho, aconteceu alguma coisa em casa e que não deu conta de fazer. Então, assim, geralmente as pessoas não fazem porque tem algum motivo. Pode ser, entre aspas, descaração mesmo, né? Mas às vezes pode ter algum motivo pelo qual ela não conseguiu fazer. Então, assim, eu vou muito nesse sentido, em tentar ajudar, em tentar descobrir qual é a causa do problema para que a gente possa resolver, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que, às vezes, tipo assim, tem um trabalho exaustivo, cansativo, aí chega em casa, come horrores, né? Come muito doce. Mas por quê? Porque está estressado, de repente, às vezes, com o trabalho, está estressado com o filho, né? Está estressado, sei lá, um casamento que não está bacana. Então, assim, eu vou muito nessa linha de procurar entender qual é a causa do problema. Não, claro que a gente não vai entrar na vida da pessoa, né? Mas assim, a gente, de qualquer forma, tem que saber como é mais ou menos a logística daquela pessoa, como é que ela tá. Eu digo assim, pô, emocionalmente falando, você tá bem, no trabalho tá bem, com a família tá bem, tá passando por algum problema? Aí a pessoa, tipo assim, poxa, tô. Ó, não precisa me dizer o quê? Eu só preciso saber se tá passando ou não. Que entenda, você não vai passar uma dieta cetogênica, que é 5% de carboidrato, 50 gramas de carboidrato, para uma pessoa que tá ansiosa. Porque a pessoa vai comer muito carboidrato. Vai. Né? Então, assim, eu preciso saber como é que está a vida da pessoa naquele momento, porque isso vai me dizer muito qual é a estratégia nutricional, qual tipo de dieta que eu vou usar para ela naquele momento. Muitas vezes a gente vai trabalhar o quê? Reduzindo as quantidades, para depois realmente a gente fazer, eu digo assim, sei lá, uma alimentação low Essa anamnese é carb. importantíssima, né? Com certeza. Porque aí é que você vai balizar. Qual a diferença de índice glicêmico e carga glicêmica? Vamos lá. Índice glicêmico é a velocidade com a qual o açúcar do sangue sobe. Carga glicêmica, ela está relacionada com a velocidade com que o açúcar do sangue sobe, só que está associado também com a quantidade. Por exemplo, às vezes, o mesmo alimento, ou melhor, alimentos diferentes têm a mesma quantidade de carboidrato, que é um nutriente que ele vai aumentar o açúcar do sangue. Só que, às vezes, esses alimentos com as mesmas quantidades de carboidrato, eles não aumentam o açúcar do sangue da mesma forma. Alguns podem aumentar de forma mais rápida, outros aumentarem de forma mais lenta. Então, qual é o objetivo, por exemplo, de uma dieta de emagrecimento? Muitas vezes é a gente comer os alimentos com a baixa carga glicêmica para que aquela pessoa tenha mais saciedade, fique com menos fome e não aumente esse açúcar do sangue rápido, porque todas as vezes que a gente aumenta o açúcar do sangue rápido, a gente aumenta o açúcar do sangue, aí o açúcar do sangue cai rápido e a gente fica com fome mais rápido. Quando a gente aumenta, digamos, come muito, o alimento que aumenta rápido o açúcar do sangue é a nossa insulina, que é esse hormônio que pega o açúcar do sangue e coloca dentro da célula, ele aumenta, só que ele vai cair. Então, se você toda hora ficar comendo alimentos de alta carga glicêmica, você vai contribuir para, pode ter, por exemplo, uma resistência à insulina, né? Então, por exemplo, quais são os alimentos que, eu digo assim, uma pessoa que quer emagrecer ou que quer controlar o açúcar do sangue pode comer mais? Então, por exemplo, as frutas. Uma fruta de carga glicêmica baixa seria o quê? Kiwi, goiaba, caju é uma fruta excelente. É o que eu digo, as pessoas só pensam em caju para fazer o quê? Rosca, exatamente. Eu falei, gente, caju não é apenas para rosca. Caju não é apenas para rosca. Então, assim, caju é uma fruta excelente, tem um índice glicêmico baixo, tem uma carga glicêmica baixa. Por exemplo, morango, né? Maçã, por exemplo, uma fruta tipo assim barata, né? Maracujá é uma fruta que tem um índice glicêmico baixo. Abacate é uma outra fruta que muitas pessoas não gostam. Eu particularmente não gosto de abacate. Mas o que é que eu faço? Eu gosto de comer como se fosse uma pasta, uma guacamole. Eu misturo um pouquinho de limão, coloco um tomate, uma cebola e consigo comer. Mas assim, o abacate, fruta, eu particularmente não curto. Tipo assim, comer puro. Ou então comer tipo com granola. Não curto muito não. Mas a gente tem que achar formas de a gente comer. Né? Então assim, eu como ele numa forma salgada, não como na forma doce. Então assim, é mais interessante na dieta de emagrecimento nós consumirmos esses alimentos, né? Agora, por exemplo, banana, mamão, são alimentos que aumentam de forma rápida o açúcar do sangue. Mas não é porque ele aumenta de forma rápida o açúcar do sangue, tipo assim, ele tem um índice glicêmico alto, que você vai deixar de comer. Aí é que tá o segredo. O que é que a gente tem que fazer? Comer pouco, comer, por exemplo, uma banana média, comer uma fatia média de mamão,
Só que para eu reduzir essa carga glicêmica, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar uma fibra. Então, por exemplo, eu vou comer uma banana com a granola. Ou eu posso comer junto, por exemplo, com alguma proteína. Eu posso comer, por exemplo, um mamão e associado, tipo, comer um ovo de codorna no lanche. Um quê? Ou um ovo de codorna. Ou pegar um mamão e comer com iogurte, que é uma fonte de proteína também. Então, assim, as fontes de proteína, por exemplo, iogurte, frango, carne, atum, ou então fonte de gordura boa, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, a gente consegue fazer com que esse açúcar do sangue reduza. Então, eu consigo diminuir a carga glicêmica daquele alimento com o auxílio de alimentos ricos em proteína, ricos em gordura ou ricos em fibra. Então, assim, a gente não precisa deixar de comer nada. Só que a gente precisa saber combinar os alimentos. Mas assim, uma banana antes de correr é saudável. Exatamente. Porque naquele momento do Sim. pré-treino, você precisa de um alimento que te dê energia rápida. Então você vai... Porque se você comer o caju, lascou, né? Aí se você quiser comer o caju, o que é que você vai fazer? Ao invés de você comer 15 minutos antes, meia hora antes, você pode comer 45 minutos antes. Porque ele vai levar um tempo maior para ser digerido, né? E outra coisa, não é errado você comer alimento de alta carga glicêmica. Tudo é uma questão de horário e de momento. Então, se você quer treinar, quer ter energia rápido, você pode comer um alimento de índice glicêmico alto. É uma banana, é um mamão, por exemplo. Por exemplo, a melancia. Ela é um alimento de alto índice glicêmico, ou seja, ele aumenta rápido o açúcar do sangue. Mas uma fatia de melancia tem 6 gramas de carboidrato, tem muito pouco carboidrato. Então, a carga glicêmica da melancia é baixa, né? Então, assim, não adianta só olhar o índice glicêmico, eu também tenho que olhar a quantidade de carboidrato que aquele alimento tem. Então, por exemplo, uma melancia, ela não é tão ruim. Eu digo assim, na dieta de emagrecimento, a gente pode sim, deve consumir uma melancia. Só que você vai comer pouca, você não vai comer meia melancia, né? Você vai comer uma fatia média de melancia, né? O problema é esse, que às vezes a pessoa quer comer uma penca de banana, eu vou comer fruta, ou então outra coisa assim. Eu vou ser saudável agora, então eu vou comer fruta. Aí a pessoa quer comer o quê? Tipo, várias frutas num horário só. É banana, é mamão, junto com maçã, tipo, come as 3, 4 frutas, eu digo assim, no café da manhã. Não estou dizendo que isso é errado, mas isso é o que eu digo, como a Bíblia fala, né? Tudo a gente pode, mas nem tudo nos convém. Então, se você quer fazer uma dieta de emagrecimento, não convém você comer várias frutas logo de manhã, porque seu açúcar do sangue vai aumentar e isso vai contribuir para que você tenha mais fome ao longo do dia. Então, no café da manhã, por exemplo, o que é ideal? Comer ovo, como ele falou. Fabrício. Ou ele também come ovo de manhã, entendeu? Ele ali que toma café com o quê, gente? Com Banana da terra Pronto. e farinha de Banana linhaça. sobe a carga. Não, mas entenda, mas a gente vai trabalhar agora no melhoramento, né? Nas melhorias. Então, por exemplo, o café dele top, de preferência sem açúcar, ele pode botar uma canela, por exemplo, nesse café. A banana, o que é que tá faltando aí? Uma proteína. Então, ele pode comer a banana da terra com ovo mexido. Eu boto farinha de linhaça, não tem proteína ali? Não, a farinha de linhaça, na verdade, ela é rica em gorduras boas e rica em fibra, que de qualquer forma vai ajudar sim a reduzir a glicemia. Mas também é interessante você colocar alguma fonte de proteína. Então, por exemplo, uma banana da terra com ovo, uma banana da terra com frango desfiado, se você gostar, uma banana da terra com queijo, é uma possibilidade também. Mas assim, o Sandrinho é magrinho. Isso. Tá. Mas não significa que ele está com saúde boa. Exato. Ele pode ter um colesterol alto, ele pode ter o açúcar do sangue alto, que é a glicemia. É que vão dizer. É que vão dizer. Suas taxas são boas? Então, tranquilo, até agora dá tudo Eu não, em porque eu paz. tô gastando minha herança toda em vida. Né? Não, é sério. O colesterol, o doutor Gilson Feitosa fala, minha pressão, tudo, meus pais, vem tudo, é genético, né? Sim. Eu já tô gastando já herança, já.